Olá, querido amigo, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Espero que tudo bem esteja contigo, com a tua casa, com a tua família, que tudo esteja debaixo da paz. Continuando os nossos vídeos, o qual havia prometido, estaremos falando sobre a seguinte reflexão: fui jogada nesse deserto. E é ruim quando nós somos jogados no deserto, quando nós não queremos estar lá. Quando alguém, com suas atitudes, com suas ações, acaba nos prejudicando e nos jogando no fundo do poço. Talvez você já teve essa experiência, é uma experiência ruim. É dolorido você saber que está passando por uma situação o qual alguém fez você passar por ela. Não foi por tua escolha, mas pela escolha de alguém sobre a tua vida. E isso é muito triste. Continuamos falando sobre o nosso personagem principal, que é Agar. Continuamos no livro de Gênesis. Pela segunda vez, Agar foi para o deserto. E dessa vez não foi porque ela queria ir, mas porque alguém a colocou ali. A palavra de Deus nos diz que depois que Agar voltou para casa, ficou mais um tempo, mas nasceu Isaque. E as crianças, havia um atrito entre elas. E Sara mais uma vez procurou seu esposo e pediu que despedisse Agar e mandasse embora, porque não tinha como conviver com brigas e desavenças dentro de casa. E a palavra do Senhor nos diz que Abraão, por algum tempo, ele relutou contra essa ideia, porque Ismael também era seu filho. Mas Deus, falando ao seu amigo Abraão, pediu-lhe que ele obedecesse à voz de Sara. E Abraão assim fez, despediu Agar e Ismael com água e pão para alimentar-se pelo caminho. E mais uma vez Agar estava no deserto, agora com seu filho já um pouco maior, mas passando por uma situação difícil, o qual ela não entendia o porquê. E o que nos chama a atenção é que no meio dessa viagem, a palavra do Senhor nos diz que acabou a água. E Ismael pedia água à sua mãe, e ela não tinha para dar, visto que eles estavam no meio do deserto, não tinha onde encontrar água. Passou o tempo, Agar colocou aquele menino debaixo de uma palmeira e afastou-se a uma distância para não ver o sofrimento do seu filho. E Ismael chorava, porque ele tinha sede. E Deus, pela sua infinita bondade e graça, apareceu-lhes em forma de um anjo, o qual trouxe água para eles e lhes fez uma promessa, que eles também seriam uma grande nação, que aquele menino tinha promessa de Deus sobre a sua vida. Aí eu pergunto, quantas vezes nós somos jogados em um deserto, passamos por momentos difíceis, pelo estreito, ou somos colocados no fundo de um poço, por alguém que por uma livre escolha decidiu nos jogar no meio do nada. Talvez você está passando por isso, alguém fez algo para você que você não compreende. Por que você está passando por determinada situação? Mas o que eu entendi da história é que o Senhor permitiu que Agar fosse ao deserto pela segunda vez para mudar a sua história. Muitas vezes nós estamos tão acomodados na nossa vida, medíocre, pequena, que precisamos passar por algum deserto ou um momento difícil para despertarmos e entendermos o que Deus tem para nós do outro lado. Agar só entendeu os mistérios de Deus quando ela viu o fruto do seu ventre perecendo. Ali ela teve um encontro real com Deus e Deus falou ao seu coração
que aquele menino tinha uma promessa e que ele não morreria ali naquele lugar. E a palavra do Senhor, ela nos leva a crer que muitos desertos da nossa vida nós precisamos passar para entender o que o Senhor tem do outro lado. Aí você diz, missionária, mas é dolorido, é difícil, você está num lugar ou passando por uma determinada situação sem merecer. É difícil, é complicado. Mas o mais importante é você saber que você tem o cuidado de Deus sobre a tua vida e que em um momento Ele vai te desamparar. Principalmente se esse deserto que você está passando foi causado por alguém que te jogou aí, que fez algo para o teu coração, para a tua vida, na tua história, para te prejudicar. Não se preocupe, esse deserto não é eterno. E se o Senhor permitiu, é porque Ele tem algo maior para a tua vida. Assim como Ele fez na vida de Agar e Ismael. Pela segunda vez, passando nesse deserto e dessa vez jogados lá. Por a pessoa que era para proteger e amar eles. Era Abraão. Mas acima do amor paterno existe o amor de Deus. Acima dos propósitos paternos existe o propósito de Deus. E Agar entendeu isso, que acima do amor de Abraão por Ismael, havia um Deus que o amava mais ainda e tinha algo maior para ele. Mas precisava estar distante daquele lugar. Nem que para isso foi preciso passar por aquele momento difícil, o momento que ela pensou que estaria terminada a história de seu filho. Mas ali só estava começando a história desse povo. Então fica aqui essa reflexão, querido amigo e amiga. Se alguém te jogou no deserto, você se sente fragilizado, humilhado, você se sente perseguido. Não se preocupe. O Deus que cuidou de Ismael, o Deus que cuida de você. Ele não vai deixar faltar água e nem pão enquanto você estiver aí. Mas é apenas um momento para o Senhor te levar aonde Ele tem algo maior para você, aonde a tua história será vista e reconhecida. Então eu deixo essa palavra. Quem te jogou nesse deserto? Não é para sempre, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos também. E Ele conhece até onde podemos suportar. Amém? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, Lucimar Lopes, Pequena Vida. E você estará me ajudando a continuar com este canal. Que Deus abençoe você, a tua família e a tua casa.